Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Thomas, o que tá fazendo? Rose sabe que o papai não gosta que fica mexendo na lista de recordações dele, afinal de contas, ele odeia ficar arrumando isso toda vez. E você não deveria estar cuidando da sua zona, no caso não deveria estar com um cavaleiro do seu lado para cuidar da sua bagunça, afinal de contas você poderia facilmente destruir o universo sozinha se alguém não tivesse olhando para cada canto que você for. Nesse momento quem apareceu na biblioteca foi o Bakugou. Ele não estava olhando por onde andava, então no caso bateu nas costas do Thomas, só que no caso ele nem sentiu nem se mexeu um milímetro sequer. Então no caso o Thomas se virou e olhou para baixo vendo Bakugou. Thomas, você deve ser o saco de pancada do meu pai, certo? Afinal a energia do meu pai está impregnada no seu corpo. Bakugou. Pai de quem você tá falando? Montanha de músculos, eu acho que você não me conhece, sou o grande Bakugou. Thomas, eu acho que de grande você só tem de ego. Bom, no caso não é do meu interesse lutar contra você, afinal você aqui é fraco, então não vale a pena puxar briga contra você, afinal de contas estou ocupado. Ai, é claro, Rose, você tá procurando a continuação do Universo da Injustiça. Tá na segunda fileira à direita. Então a menos de nada chegou à fileira à direita, então achou a recordação e foi direto para a sala de reação. Thomas, eu acho melhor você segui-la porque afinal de contas ela que vai demonstrar a reação de hoje para vocês. No caso, meu pai tá numa missão, então deixou que nós, seus filhos, cuidasse de vocês por enquanto porque afinal de contas ele confia bastante em nós. E também vocês não são exatamente um grande perigo para nós, no caso. Bakugou. Quem toda hora você está chamando de pai? Quem é esse pai que você tanto fala, por acaso? Não é um cara de cabelo vermelho e olhos dourados? Thomas, é esse mesmo, esse é meu pai. No caso você fez uma descrição dele, então já deve imaginar que eu sou realmente filho dele, mas não filho disso, não ia assinar o meu cabelo, não é da cor de cabelo dele, só adotado assim como a Rose. Na sala de cinema. Nifty. Obrigada, Rose, pela sua assistência em procurar esse recordamento para eles verem hoje nessa reação. Bom, para quem ainda não entendeu, no caso, o que vocês verão vai ser a continuação, ou melhor dizendo, a linha de acontecimentos da reação anterior, que vocês viram sobre injustiça. Hoje verão as 3 linhas temporais do Doug, teve que interagir para aquele futuro não acontecer novamente, então prestem atenção, porque muitos acontecimentos podem ser confusos e ao mesmo tempo meio complicado de descrever para vocês, então prestem atenção porque pode ser que no caso até eu não consiga explicar. Nota: o vídeo a seguir não é de nossa propriedade, um link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição, assim como a foto do canal do criador vai estar passando nos minutos finais da reação. E é claro, tudo que for dito aqui ou demonstrado aqui não passa apenas de pura ficção, então não leve tudo que for dito aqui a sério. Fim de nota. Bem, agora todos prestem atenção, e é claro eu já tirei daqui os pequenos, e é claro as pessoas que são mais sensíveis a coisas frágeis, como sangue e tal, porque o que verão aqui vai ser um pouco pesado, do que o habitual, não vai ser comparado ao mundo do Godzilla horror, mas pode ser que na terceira linha temporal seja pior do que vocês já viram. Então se preparem e prestem atenção na tela, porque a reação irá começar. Rose, isso vai ser bem divertido, não posso esperar para ver as formas do papai. Ela então se sentou ao lado da Nifty, e também da Luminas Valentine. Existem diversas linhas do tempo, mas independente de qualquer uma que eu escolha, tudo leva pro mesmo final. Um deles sempre acaba morrendo. Afinal, esse é o único destino plausível para uma verdade política. Então não importa quantos 3 finais aconteçam, sempre acaba do mesmo jeito. Dessa vez você tá com a mulher do Superman. Morrer.
Nifty, bom, eu acho que não preciso dizer nada, afinal de contas vocês já viram essa linha temporal no último vídeo anterior, foi a primeira linha do tempo que o Doc interferiu. Mas recapitulando bem depois da conversa com Wilson, o Tsutsuki dessa linha do tempo ele prometeu para ele que não ia deixar o Void nunca mais escapar. Enquanto que o Doc iria levar o Void para seu julgamento por suas ações, Void começou a brincar com a situação, que não importava se ele fosse capturado novamente, ele iria escapar, e de alguma forma, iria brincar da maneira dele com o filho do Wilson, o Tsutsuki. Então esse foi o colapso para o Doc, no caso ele decidiu ali mesmo acabar com a vida do Valide, então ele atravessou sua mão no peitoral do Void, arrancando seu coração e fazendo o próprio comê-lo. Nesse momento todos quando ouviram essas palavras saindo da boca da Nifty, todos ficaram com asco, por pelo menos imaginar a cena em suas cabeças, só quem não ficou com nojo foi a Rose. Nifty. Bem, continuando depois do Doc acabar com a vida do Void, ele se entregou para os guardiões, e é claro que os guardiões sentenciaram ele a viver encarcerado ou melhor com os poderes selados, e no caso, sem nenhuma condição de ver qualquer tipo de pessoa. Porque simplesmente o Doc matou o Void na fronteira entre todos os mundos, então no caso Doc, que cometeu o pior dos crimes, e o guardião poderia cometer. Mina. Mas isso não é justo porque afinal de contas ele não acabou com esse assassino, então por que no caso eles prenderam o Doc, se o Doc fez justiça, mesmo sendo com as próprias mãos? Nemori. Isso é muito fácil de responder, jovem. Regras, se essa era uma das regras que não podia fazer o que o Doc fez na fronteira dos mundos, então mudar que quebrou uma dessas regras, e é claro que haveria uma punição por conta dessa ação dele, e com certeza. Isso causaria um sofrimento para ele sem tamanho, mas como nós ouvimos das próprias palavras dele na reação anterior, ele não liga para o sofrimento, que no caso ele teria depois desses acontecimentos, ele só queria ver a irmã dele bem e ver o mundo maravilhoso que os dois, no caso o Wilson, o Tsutsuki e a Zela teriam juntos. Então Doc jogou a própria liberdade dele fora, para conseguir esse futuro para os dois. Nifty entendeu isso muito bem. Bom, agora continue prestando atenção, porque a próxima linha do tempo demonstrada vai ser o Doc tentando entender o Void. Então preste atenção porque agora verão uma coisa bem distinta sobre ambos, o Doc e o Void. Na reação.
Mas um dia, eles decidiram que não queriam viver mais lá. Então subiram até o terraço e viram toda a liberdade. Um pulou entre os prédios sem problema, mas o outro teve medo. Então o primeiro louco falou: "Aê, eu tenho uma lanterna, eu posso fazer uma ponte de luz e você vem caminhando entre ela." Daí o segundo falou: "Você acha que eu sou o que, louco? Você vai apagar quando chegar na metade." E o Batman finalmente entendeu. Que no Coringa eram os loucos duas mãos. Ele consegue voltar para a sanidade. Mas o palhaço tinha medo de tudo isso. A lanterna era a ponte entre a sanidade, mas o palhaço temia aceitar ajuda, pois tinha certeza que seria abandonado. Somente o Batman vive nesse mundo. Então todos notaram o que o Void tinha feito. Mais uma vítima e dessa vez era uma parente do Cronos. Na prisão agora Dark estava confrontando o Void. Void, anda, o que tá esperando? Me prenda, me bata outra vez, afinal de contas receba a glória de tudo que você já fez, Dark. Não quero chegar ao ponto que precisa e te matar, deve ter outra forma, me deixa te dar toda essa loucura de dentro de você, me deixa te ajudar. Void, não, já é tarde demais, abandonei a minha sanidade. Há muito tempo eu tenho medo de voltar. Minha vida, se eu no caso retornar a ser bonzinho, porque os bons sofrem, os maus acham graça da situação. Isso me lembra até de uma piada. Eu não sei se você gosta de piadas, mas mesmo assim vou contar. Haviam dois loucos no hospício, mas um dia eles decidiram que não queriam estar mais naquele lugar. Então subindo até o terraço e viram toda a liberdade que o mundo poderia oferecer para os dois. Um porão entre os prédios sem problema, abrindo seus braços e abraçando a liberdade. Mas o outro teve medo, então o primeiro louco falou: "Aí eu tenho uma lanterna, eu posso fazer uma ponte de luz e no caso você venha atravessando diante ela." Então o segundo louco falou: "Você acha que eu sou o que, louco? Você vai apagar quando eu chegar na metade." Então todos viram que o Dark e o Void estavam rindo juntos. Então eles entenderam que o Dark e o Void eram os loucos da ocasião. No caso, o Dark conseguiu voltar para a sanidade e o Void ficou na escuridão. Void, desculpa, não queria fazer você rir tanto com uma piada ruim dessa. Achei que você não iria rir, mas pelo visto eu me surpreendi no final. Eu e você não somos tão diferentes assim. Então o vídeo pausou. Rose. Bom, agora no caso uma coisa eu tenho que afirmar, por mais que eu sei que meu papai vai aparecer nesse estado, e no caso todas as algemas que prendiam o poder dele no caso agora vão se libertar, e no caso sinto muito, tio Godzilla, e do Eikau eu sinto muito. Sinceramente vocês não têm culpa de estar lá naquele momento. Bom, eu só sei de uma coisa, Toga achou o par romântico para ela, porque no caso o papai nesse estado é pior do que ela, tipo assim ela tem um pouco de consciência, mas o papai nessa forma não tem, pode falar, dialogar, mas não mede suas ações quando ele fica nesse estado, e vão entender do que eu estou falando a partir do momento que a reação despausar, e ver como ele ficou nesse estado tão incrível. Eu chamo de incrível porque eu acho impressionante, e no caso estudar mais para outras linhas temporais distintas, mas no caso eu acho que nessa descrição dessa reação, ele não vai aparecer tanto, mas sim eu posso procurar uma reação que no caso pode contar da forma dele completa. Nifty. Rose, não é para dar spoiler da forma que eles vão ver do Doc, então não, no caso fale muito sobre essa forma, você está quase revelando tudo sobre essa forma e sobre suas capacidades. Desculpe, ela é muito empolgada nesse estado que o Doc fica, para ela devia ficar nesse estado a todo momento. Rose, mas é claro ele fica incrível nesse estado, mas que pena que depois que ele voltou ao normal, ele não usou mais esse estado, só usou umas variantes como a forma branca e a forma de máscara, não usou totalmente a forma completa. E não usa mais a forma completa para não colapsar os universos.
Todos ouviram que essa forma pode colapsar todos os universos, ficaram tensos menos a Toga, e ficou interessada pela forma que a Rose falou que o Doc nessa forma seria o par perfeito para ela, então ela ficou mais curiosa para saber como seria essa forma literalmente. Rose, bom, sem mais rodeios, vamos para a reação da minha forma favorita do meu papai. Na reação. Sua mente sofre pra não se mexer. Essa menina nos becos bate os pés dela pra ver como é que alguém fake igualzinho a você. Não sou doente como pode, como você foi capaz. Se preocupe, esse caso você lá e muito mais. Tu sabe desse fato, desse jogo e dessa briga. Eu fiz um impensável, não odeio ruim. Não seja com condenadas a sorrir. Desculpe se não foi caçado. Pode família porque eu posso me encontrar. Só existem 3 finais. Void, não se preocupe, dá o que eu injetei em você não vai te matar só para não se mexer. Nesse momento todos viram a mesma visão do Dark que o Void tinha trazido, uma garotinha que lembrava bastante a Eri. Então todos viram que o Void injetou um tipo de gás. Não sou doente como você pode, como é que você foi capaz? Void, não se preocupe, esse gás vai fazer ela sorrir muito mais. Então todos viam o que o Dark viu, que a garotinha riu e sorriu até sua morte. Então isso fez que todos ficassem com um ódio crescente pelo Void. Então viram que o Dark ficou igual. Então viram que ele partiu para cima do Void, literalmente quebrando seu pescoço. Mas notaram uma coisa, que um gás vermelho estranho tinha saído do cadáver do Void, diferente de suas versões anteriores, que não saiu nada de seu corpo assim que ele era eliminado. Salto de tempo. Então notaram que o Dark agora está em um local onde se encontra o Wilson, o Tsutsuki, também estavam os outros como o Kagami e Taiga. Então todos viram que os três estavam vendo a situação de várias crianças do mesmo estado afetado pelo gás do Void. Nota: nesse momento era para mim botar para ser coerente meu personagem indo dessa situação, mas eu não vou ser tão cruel para rir nesse caso. Fim de nota. Salto de tempo. Então todos viram que o Dark estava em casa também, reunido com seu irmão Godzilla e Draco. Então no momento os dois notaram que seu irmão Dark estava cabisbaixo. Então no caso os dois foram até seu irmão, mas quando chegaram perto notaram uma mirada assustadora no Dark. Então todos nesse exato momento na sala de cinema notaram um calafrio invadir a espinha de todos. Quando olharam para a feição do Dark, ficaram surpresos por verem sua mirada de olhar. Me desculpe, irmãozinhos, pelo que eu vou fazer, pois eu não consigo mais me segurar. Então perdão, eu peço perdão sincero pelo que eu vou fazer. Então nesse momento todos viram que o Dark matou os dois sem nenhuma dó. Então os dois irmãos na sala de cinema ficaram chocados e atordoados por saberem pelo que o seu irmão fez com eles nesse universo alternativo. E nesse momento a Toga ficou extasiada por ver finalmente sangue. Só que no caso todos não tiveram tempo para ver o que tinha acabado de acontecer, porque no caso notaram que o Dark estava sofrendo uma mudança e no caso sua transformação dracônica estava mudando potencialmente. Isso tornou ele mais agressivo, mais violento, mais sanguinário. Então todos notaram que ele andava matando tudo que se metia, sem nenhuma dorme e sem nenhuma piedade. Isso fez que todos os heróis e todos os vilões ficassem em alerta, só que no caso
Viram que o Dark poderia estar sem sua racionalidade completa, mas no caso sua inteligência não estava em falta, então usando sua estratégia viram que ele no caso capturou em várias armadilhas não só heróis e vilões, então de forma sádica colocou ambos os grupos para lutar entre si até a morte. Enquanto ele só ficava assistindo os dois ambos grupos se matarem. Então isso fez que todos que estavam vendo a reação ficassem apavorados. A extrema falta de empatia do Dark nessa forma ou nesse estado horrível. Então todos viram que o refrão tinha retornado. Só que quando ouviram o final do refrão ouviram isso. Eu avisei, não avisei, independente dos fatos, independente da realidade que você escolha, tudo vai levar para o mesmo final. Afinal de contas só existem 3 finais. Então todos que não ouviram essas palavras ficaram sós. Só que no momento todos ouviram a porta da habitação de cinema se abrir, então quando se viraram todos para trás viram o Dark. Só que no caso todos ficaram com medo dele. Menos a Toga, que ainda estava estagiada pela forma que viu o Dark ficar. Ué, vocês estão bem, parece que viu um fantasma ou pior um monstro. Bom, enfim, eu já tenho uma reação para vocês verem no caso. Então todos no momento se levantaram, então falaram conjunto. Não, obrigado, já chega de reação por hoje, então deixa isso para depois ou quem sabe nunca mais. Eu no caso não entendi, só vi todos se retirarem e irem de volta para suas habitações. Então tá bom, no caso meus espectadores, esse foi o vídeo mais rápido de todos que eu já vi, então no caso eu vejo vocês na próxima reação e depois vou ver o que aconteceu com todos. Nota: é claro que eu já sei o que aconteceu, mas vamos deixar isso só entre nós. Fim de nota. Há um detalhe que não foi mencionado na parte de nota. Quando começou a reação, fotos e imagens não são de minha propriedade, só o que me pertence é a história e o meu avatar. Aí é claro, quem pediu a reação de hoje foi o Wilson Otsutsuki, então a ideia dessa reação foi dele. Só que no caso, como eu aproveitei e deixei em aberto a história no vídeo anterior, eu decidi unir a história do vídeo anterior a essa, já que na reação do vídeo anterior é uma continuação dessa reação. Então por que não o útil ao agradável? Bom, enfim, meus espectadores, fim do capítulo 43 de hoje. Até o próximo capítulo. Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.